Massacre de Cumbiara. Há 16 anos, 11 trabalhadores sem terra e uma criança foram executados na cidade de Rondônia. O caso foi parar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas, segundo ativistas brasileiros, o julgamento justo não chegou até hoje. O Comitê Nacional de Solidariedade ao Movimento Camponês de Corumbiara quer um novo julgamento do massacre. O grupo, encabeçado por líderes religiosos da cidade, está pressionando o governo federal, o legislativo e o judiciário para uma nova apuração. O primeiro passo para trazer o caso novamente à tona já foi dado. Na semana passada, o Comitê Nacional de Solidariedade ao Movimento Camponês de Corumbiara entregou em Brasília cartas e ofícios para que o governo federal e o legislativo indiquem quais providências foram tomadas nos últimos 16 anos em relação às mortes em Rondônia. Em 9 de agosto de 1995, um grupo de trabalhadores rurais que ocupava a fazenda Santa Elina, em Corumbiara, foi torturado e massacrado por policiais militares e pistoleiros. Morreram 12 trabalhadores rurais. Entre as vítimas, uma criança de 7 anos, executada sem piedade depois de se negar a pisar em cima dos corpos no chão. No enfrentamento, 2 policiais também foram mortos. Em uma série de julgamentos ocorridos em 2000, foram condenados 2 sem terra e 3 policiais. Pela parte dos PMs, todos ganharam o direito a um novo julgamento. O Comitê de Solidariedade argumenta que o júri em Porto Velho foi conduzido de maneira preconceituosa, já que se baseou em uma investigação feita pela Polícia Militar. O movimento está tentando chamar a atenção do Brasil para um julgamento justo sobre o massacre. E o seu jornal aqui na TVT e o portal Rede Brasil Atual entrevistaram um dos sobreviventes do massacre de Corumbiara. Por segurança, ele não pode mostrar o rosto. O Sem Terra conta o horror daquele 9 de agosto de 1995 e sobre a angústia de esperar por justiça nesses últimos 16 anos. Este trabalhador rural está entre os sobreviventes da chacina e não consegue esquecer as cenas de horror em Corumbiara. Teve pessoas que foram serradas a cabeça com os próprios motosserras que a gente tinha lá dentro. Não sei se por jagunço ou por polícia militar, porque todos estavam fardados com a farda da polícia militar. Então, assim, foi a pior tortura possível, né? Pessoas que, até sido mulheres que foram estrupadas, homem que morreu lá, que foi assassinado, castrado lá dentro, vivo. Então, assim, é difícil falar que tipo de tortura. A lembrança que eu tenho é de muita indignação e revolta, né? Porque muita gente que não era criminoso, que só lutava pelo seu pedaço de terra, foram mortas, assassinadas, torturadas, cremadas por fogueira que eles fizeram, queimando todos os nossos pertences. Então, assim, a lembrança que eu tenho não é boa, a lembrança é de revolta e indignação do meu país brasileiro sofrer tamanha injustiça assim. O Sem Terra conta que a pressão dos grandes latifundiários fez com que ele passasse de vítima a réu. Hoje, ele é um foragido da justiça. Eu fui muito acusado, né, pelo promotor de justiça, sem prova, né, como se eu fosse um assassino, como se... Então, assim, foi muito... Eu acreditava que eu não ia ser condenado, porque eu não tinha prova nenhuma. Só que, ao final do julgamento, a indignação foi grande, né? Eu fiquei muito, inclusive, emocionado com a situação, indignado, com revolta, porque, assim, para mim foi totalmente preconceituosa. O corpo de jurado, para mim, ou era todos fazendeiros ou era do lado dos fazendeiros. Agora ele tenta reconstruir a própria vida e espera um novo julgamento. Se eu tivesse cometido o crime, eu tinha que pagar pelo que eu fiz, mas eu não cometi o crime. Então, assim, eu sofro muito preconceito das pessoas que não são politizadas, que não têm conhecimento, aonde sabem da história, né, do que aconteceu. Eu sofro certo tipo de preconceito como se eu fosse um assassino, como se eu tivesse que estar na prisão mesmo, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Então, o que eu quero pedir é justiça. Eu sei que estou correndo risco de vida, de estar aqui falando isso para vocês, mas, como eu sempre digo, é melhor morrer lutando que ter sido covarde e não ter lutado pelos seus direitos.
E para o comentarista de política do seu jornal, Paulo Vanucchi, o caso Corumbiara precisa ser levado adiante dentro de um único propósito, de mediação pacífica. A lição número 1 a extrair de Corumbiara e também de Eldorado de Carajás, de outros episódios, é a importância de o Brasil estabelecer de uma vez por todas os chamados mecanismos de negociação pacífica de conflito, que significa, antes da autoridade judicial tomar a decisão, que pode ser, quando o juiz assim considerar, de reintegração de posse para aquele fazendeiro ou para aquele grileiro de terra, que sejam ouvidas as partes, que se faça um esforço de diálogo, de negociação. O Brasil tem mecanismos como esse funcionando a partir do governo Lula. Por exemplo, em Alagoas, em Sergipe e outros estados, a Ouvidoria Agrária Nacional no Ministério do Desenvolvimento Agrário, o desembargador Gersino coordena esse trabalho com frutos comprováveis, por exemplo, com a experiência de Alagoas. Estado violento, estado em cuja capital o número de homicídios de jovens adolescentes é dos maiores do Brasil, mas onde os conflitos rurais não têm levado à ocorrência de nenhum homicídio há 10 anos. Ou seja, a PM está treinada, ela sabe orientar os seus policiais para fazerem uma desintegração, uma reintegração de posse, sem a truculência que aconteceu em Corumbiara, que mostra que uma força policial não pode ser jogada num conflito como esse, sem treinamento adequado, com orientação, controlando o uso de armas letais e a aplicação estrita da chamada força proporcional. Era um conjunto de trabalhadores pacíficos, desarmados, um ou outro poderia fugir dessa realidade por ser uma região de fronteira com a Bolívia, uma espécie de terra de ninguém, onde quadrilhas do crime organizado, do narcotráfico atuam a poucos quilômetros da maior reserva de diamantes do Brasil, a reserva Roosevelt. E nesse sentido, a experiência de formação das polícias em respeito às regras dos direitos humanos e, sobretudo, no sentido de impedir que fazendeiros e juízes vejam qualquer ocupação de terra como ato de bandidos. Muitas vezes a ocupação de terra é um ato em defesa da vida. São pessoas que ocupam a terra para plantar, para comer, para poupar a vida de suas crianças e de seus bebês.